Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dá Pra Passar, o seu canal de dicas para concursos públicos e para a OAB. Pessoal, já foram vários os orientandos e os clientes que eu ajudei a serem aprovados na OAB, mas mesmo assim eu tenho poucos vídeos por aqui ainda, especificamente sobre o tema, e eu quero melhorar isso, eu quero mudar isso a partir de agora, começando por esse guia básico de hoje, que acompanha um artigo lá no blog daprapassar.com.br. Então o conteúdo desse vídeo já está lá no artigo para você acompanhar no conteúdo que você preferir. Tá? E nós estamos testando hoje aqui um novo conteúdo de vídeo, tá? Em que aparece a minha tela e também os slides, que eu acredito que vai ser melhor para você, vai ser melhor para mim também, para a gente compartilhar esse conteúdo aqui. Então espero que você goste, dê um feedback, me diz o que você achou desse tipo de conteúdo e desse formato, deixa o seu like e a sua inscrição, não esquece disso, para ajudar o canal, tá bom? Então o vídeo de hoje é sobre por que fazer OAB, né, e como passar na prova da OAB. E eu começo com essa pergunta do porquê fazer a prova, quais as razões para você se dedicar, para você separar o seu tempo e estudar para a prova da OAB. Isso pode parecer muito óbvio, mas eu vou reforçar porque o porquê é sempre importante, certo? E eu começo pela chancela do diploma, né? A prova da OAB para muitos, e de fato, de certa forma, ela é uma chancela do diploma de Direito. Ser graduado em Direito sem ter OAB te limita muito, vai atrapalhar bastante os seus planos, na maioria dos casos, né? E isso não só se você for advogar, tá? Pode ser que você escolha prestar um concurso que exija atividade jurídica e a principal forma, a mais utilizada hoje, de alcançar os 2 ou os 3 anos é a advocacia, é o exercício da atividade de advogado. Então está aí o principal porquê, né? É como se fosse uma forma de provar para você e também para os outros que você fez valer a pena, que você fez uma boa faculdade, e é mais ou menos isso que a prova da OAB quer medir, tá? Com ou sem, nós vamos entrar nos méritos aqui, mas é o que se busca fazer, tá bom? Quais os principais desafios em termos de aprovação na OAB que eu tenho observado aqui, as pessoas que me seguem aqui no YouTube, lá no Instagram, o rafaelrosa.concurso, no Facebook e etc. Os principais desafios, o tamanho do conteúdo, tá? O edital, o conteúdo programático da OAB é muito grande, isso é um fato. E se você observar a maioria dos concursos, por exemplo, de analista ou de técnico de tribunais, o edital é consideravelmente menor do que o da OAB. Tá? A vantagem que a OAB traz é que é só direito praticamente, e isso acaba sendo bom, não vai te trazer raciocínio lógico, informático, e acaba atrapalhando a vida de algumas pessoas em concursos, né? Segundo ponto, a pressão interna e a pressão externa. É comum e é natural, na hora que você chega, fim de faculdade, 5 anos se dedicando, 5 anos pagando a faculdade, expectativa das pessoas sobre você, e existe aquela pressão, né? E agora? Será que eu vou passar? Será que eu aprendi bem? Será que eu estou preparado? Inclusive, por causa disso, algumas pessoas que eu tenho conversado, eu percebi que elas adiam muito a prova, né? Esperam meses e meses para fazer a prova da OAB, porque tem medo, porque não se sentem preparadas. Então, a pressão, tanto dos seus familiares, dos seus amigos, dos conhecidos, como a sua própria pressão, são coisas que você tem que tomar cuidado na hora de fazer a prova. Tá? E num terceiro ponto, a capacidade de aprender e de relacionar os conteúdos. Eu sempre digo isso. Se você desenvolveu o hábito e a qualidade de estudo ao longo da sua graduação, não vai ter segredo fazer a OAB. Agora, se você não fez isso ao longo da graduação em Direito, vai ser um pouco mais difícil, mas é totalmente possível, tá? Desde que você saiba estudar, saiba memorizar, e são coisas que você acompanha aqui no canal. Temos vídeos e vídeos sobre isso aqui no Dá Pra Passar, no meu canal, o Rafael Rosa. Tá bom? Como funciona o exame, uma passada rápida também, tá? Alguns pontos talvez você não saiba. Nós temos, em primeiro lugar, uma fase objetiva. 80 questões para você resolver em 5 horas. Tá? Então, eu sempre recomendo fazer o quê? Tire 30 minutos do seu tempo de prova para o gabarito. Ah, mas tudo isso, Rafael? Sim, 30 minutos de prova para o gabarito, para que você tenha tranquilidade e não faça não cometa nenhum deslize na hora de passar a prova para o gabarito. Fazendo isso, te sobram 4 horas e meia para você dividir entre 80 questões. E dividindo
Esse tempo você vai ter cerca de 3 minutos e alguns segundos por questão. Então a sua média deve ser de 3 minutos por questão. Um tempo que é possível desde que você se treine para isso, tá? E a gente chega num ponto que eu vou tratar logo adiante do estudo e do fazer provas, certo? E a segunda etapa, você passando a primeira, é a prova prático-profissional. Aquele momento em que você tem que responder uma prova, uma peça prática, é um problema que é trazido como se você já fosse um advogado, e resolver também 4 questões problema. Tá? A peça vai valer 5 pontos e a prova, as questões 1,25 cada uma, totalizando os 10, sendo que você precisa de 60% na segunda fase. Tá bom? E o ponto que eu trouxe extra aqui, a repescagem, né? Aquela chance que foi introduzida há alguns anos na OAB, de que quando você passou a primeira fase, passou a primeira etapa e não foi aprovado na segunda, eles te dão mais uma chance de fazer a segunda fase. Isso é muito legal porque você vai escolher a disciplina que você vai fazer a segunda fase e você vai ter meses a fio para estudar só aquele tema, por exemplo, penal e processo penal, civil e processo civil, ou seja qual for a disciplina. Não passou na primeira, vai ter mais uma chance alguns meses depois. Isso melhora bastante a sua condição, não é verdade? Rafael, o exame da OAB vai acabar? O que você pensa sobre isso? Mais uma pergunta comum e muito trazida, né, nas redes sociais, no Instagram. Teve um vídeo do YouTube que já comentaram isso também. E o que eu penso? Existe inclusive uma iniciativa de lei do presidente, né, Jair Bolsonaro, de quando ele ainda era deputado, com o objetivo de extinguir o exame, de pôr fim ao exame. E o que eu digo para você nesse sentido? Eu, sinceramente, não acredito que o exame da OAB vai acabar no futuro próximo. Tá? É um filtro que foi instalado e que, se ele for retirado, vai causar uma grande rebuliço, né, no mercado do direito no Brasil, no sistema de justiça e muitas coisas. Então, sem entrar no mérito, eu não acredito que ele vai ser extinguido em pouco tempo, não. E tem outro ponto, né, pessoal? Isso não depende de mim, isso não depende de você. Então, eu não recomendo que você foque, que você direcione a sua atenção para isso. Foque naquilo que está sob seu controle, que é você estudar, e estudar muito, e estudar com qualidade, para que, com ou sem exame de OAB, você esteja preparado para ser um advogado, tá bom? Essa é a minha recomendação, isso é o que eu penso sobre a ideia, sobre a proposta e as possibilidades do fim do exame. E vamos prosseguindo aqui então para o próximo ponto. Entrando um pouco mais especificamente agora na prova objetiva. Rafael, como que eu divido a prova objetiva? Como é que eu separo o meu tempo? Como é que eu faço? Né? Eu falei um pouco sobre isso já. São 5 horas de prova para 80 questões. Então, como você divide? O que eu te recomendo fazer? 30 minutos só para preencher o gabarito, tá? Então já põe na sua cabeça que você entrou para fazer com 4 horas e meia de prova, porque os 30 minutos já estão ali reservados para o gabarito, tá certo? Faz sentido isso? E o restante? O restante você vai dividir em 3 minutos para cada questão, em média, tá? E lógico que umas vão levar mais, outra menos, mas treine para fazer nesse tempo, tá? É assim que eu recomendo. E no segundo ponto, como filtrar? Né? Como é que eu vou escolher o que estudar, a que eu vou dar importância em pouco tempo que eu tenho, tanto de disciplinas que eu tenho que me preparar. Dando seguimento, então, aqui a análise da prova da OAB, né, do que você tem pela frente. Quais são... Eu já falei um pouco sobre o tempo de prova. É 30 minutos só para o gabarito, 4 horas e meia para a prova, cerca de 3 minutos por questão, é a minha recomendação, sempre funcionou para mim, funcionou para os meus clientes e mentorados e vai funcionar para você. Tá? E como filtrar o conteúdo para fazer a prova? Nós vamos chegar nisso logo mais, mas o que eu te digo é estude de forma específica e foque principalmente na lei seca. Vamos chegar nisso logo mais. Tá? E aí a gente chega então para uma pergunta muito comum relacionada à escolha da disciplina da segunda fase. Rafael, em qual matéria eu faço a segunda fase da OAB? Qual disciplina eu escolho? E aqui o que eu te falo é o seguinte, cuidado com a pergunta que você faz para obter a sua resposta e para escolher a sua disciplina.
Eu me lembro muito bem de quando eu estava no final da graduação e chegou a hora de fazer a OAB, e o que a maioria das pessoas e dos colegas perguntavam: qual é a disciplina mais fácil na OAB e qual disciplina tem menos peças na OAB? São perguntas legítimas que fazem sentido, mas eu acredito que não são as melhores para você se fazer. Qual foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo e que eu oriento os meus clientes? É o seguinte: Rafael, qual é a minha disciplina preferida? Qual eu tenho mais facilidade? Qual eu vou ter prazer de estudar para a segunda fase e talvez até para uma repescagem? É essa pergunta que você deve fazer, o que vai te levar à conclusão de que a sua disciplina na OAB deve ser aquela que você tem mais facilidade, aquela que você tem mais afinidade, aquela que você sempre teve mais facilidade para aprender e para estudar. Essa é a minha recomendação, tá? Todas têm os seus altos e baixos, os seus pontos positivos e negativos, e por isso eu te recomendo que, na hora de escolher uma disciplina para estudar por meses para a sua prova, escolha aquela que você tem mais facilidade e afinidade. Bom, seguindo com o nosso vídeo, seguindo com a nossa aula aqui para o canal, sobre a peça prático profissional. O que é? Nada mais é do que um caso que vai ser trazido para você, tá? Em que você tem que responder como advogado, você tem que responder, encontrar a hipótese da lei. Você não precisa colocar o artigo da lei, tá? Você precisa responder certo, simplesmente. Você tem que ser prático, simples, tá? Evite palavras muito rebuscadas e seja direto ao ponto, tá? Imagine, como eu já disse sobre o estudo de caso, tá? Eu tenho um vídeo sobre o estudo de caso dos tribunais. Eu digo, pense com a cabeça do examinador. O que você acha que ele quer? Uma prova direta ao ponto, que seja bem escrita, ou algo muito rebuscado, algo que ele tem que ficar interpretando na hora de corrigir aquelas centenas de provas? Então pense dessa forma, tá? Seja direto, seja simples e seja específico na hora de responder a peça prática profissional, assim como as 4 questões. Tá? Se você se preparou, se você treinou, fez provas, você vai tirar isso de letra. Fique tranquilo, eu acredito que você pode ser aprovado. Tá bom? Bom, dicas de preparação. Talvez a parte mais esperada do vídeo, talvez o que você veio buscar nesse vídeo. E eu trouxe 3, tá, que eu apliquei, que me levaram a ser aprovado na OAB com mais de 80% de acertos, que eu passei para os meus clientes e que também me ajudaram a ser aprovado para analista. Tá? Então são dicas testadas, aprovadas, que são validadas, tá? Pode confiar nisso que eu estou falando. E a primeira delas é o seguinte: lei seca. Tá? 80%, 90% do seu foco, da sua atenção, do seu esforço para passar na OAB deve estar onde? Na lei seca. Tá? Preste atenção nas questões, leia com atenção. Você vai ver que a grande maioria é retirada da lei seca. Por mais que se fale em jurisprudência, por mais que se fale em súmulas, e elas devem aparecer sim na sua prova, não é aí que você deve focar a sua atenção. Tá? Principalmente em se tratando de primeira fase, o seu foco deve estar na lei seca, em memorizar os principais dispositivos, em saber e entender tudo que é o principal de cada disciplina. E aí o seu cursinho ou o seu livro, ele vai te orientar nesse sentido. Eu não posso falar sobre todas as disciplinas aqui, obviamente, tá bom? A segunda dica para você que está se preparando para a OAB é a seguinte: estude por materiais direcionados, tá? Você já deve ter estudado, já deve ter tido contato com doutrinas, com aqueles livros gigantescos, né, de 800, 1000 páginas, que às vezes pegam só a parte geral do direito penal, por exemplo. E eu não quero entrar no mérito dessa discussão, tá? Talvez você prefira as doutrinas, mas o que eu te digo é o seguinte: se você quer passar rápido, se você quer pegar a sua carteira de ordem logo e partir para uma outra etapa, talvez fazer uma pós, um mestrado, e aí sim entrar nos livros de doutrina, eu te recomendo os materiais direcionados, tá? Aqueles materiais que são direto ao ponto, que são focados em concurso e OAB e que não ficam nessas discussões e aprofundamentos da doutrina, que são importantes sim, mas que você deve deixar para um outro momento, tá? Essa é a minha segunda dica desse vídeo. E a gente chega então à terceira dica para você que está se preparando para a OAB, que é a seguinte:
estude e faça muitas provas anteriores, questões e simulados, tá? Esse é um erro que eu vejo acontecer muito com os meus clientes, com o pessoal que eu oriento. Gente que fica relutante, fica teimosa quando eu falo, vai fazer simulado, vai fazer questões. E a pessoa fala, mas eu não estou pronto, mas eu quero estudar mais. E eu falo, comece, tá? Comece a fazer o mais cedo possível, porque as provas anteriores, os simulados e as questões vão te dar feedback se você está ou não no caminho certo, se você tem que corrigir a sua rota, mudar a sua forma de estudos, tá? Tudo isso, quem vai te dizer não é o seu achismo, tá? Muitas vezes a gente pensa que está indo bem e a gente está indo para o caminho errado, ou o contrário também acontece, tá? Então, faça o máximo possível de provas anteriores, objetivas, de segunda fase, procure sites de questões, faça questões de OAB, enfim, compre livros, se dedique, porque se você tiver que comprar um livro, a minha recomendação principal é livros de questões para a OAB, tá? Foi fundamental para que eu acertasse em cerca de 64 questões na primeira fase da OAB, e isso vai te ajudar também. Vai por mim, faça muitas questões e simulados, porque isso vai fazer toda a diferença para você, eu tenho certeza. Tá bom? E passando por essas 3 dicas, eu tenho agora uma dica, uma recomendação final para você que me acompanha aqui no canal, que é o coaching e a mentoria da OAB, tá? O que é o coaching, o que é a mentoria? As pessoas me perguntam muito, é uma dúvida muito comum, é como isso funciona e de que forma isso pode me ajudar. E o que eu te digo é o seguinte, na mentoria da OAB, nós vamos trabalhar juntos com um cronograma detalhado de quanto tempo você vai fechar o que você deve estudar para a OAB e o que você vai estudar a cada semana. A gente vai trabalhar isso, organizar a sua rotina de estudos, fazer com que isso seja muito mais prático e simples de você entender e de você executar também, é claro. Além disso, eu vou compartilhar com você e passar quais foram as técnicas de estudo e de memorização que eu usei para acertar 64 questões na primeira fase e tirar uma nota acima de 9 na segunda fase na OAB. As mesmas técnicas que eu passei para os meus clientes, tá? Como que eu fiz para memorizar conteúdos difíceis. Tudo isso eu vou te ajudar não só a aprender, mas a implementar na sua rotina, tá? A vencer os seus obstáculos pessoais e aquilo que tem que te travado, aquilo que tem te impedido de passar ou de ter o resultado que você gostaria, que você merece no seu exame. Então tudo isso vai ser tratado encontro após encontro, tá? Eu posso te ajudar de forma individual, só eu e você, uma vez por semana, para a gente ir executando tudo isso, testando, vendo o que funciona, corrigindo, ou também na forma de grupos, em que a gente se encontra em aplicativos de salas de vídeo em grupo, para que eu passe os próximos passos para você, as estratégias, o cronograma, tudo isso, da melhor forma possível, para que você seja aprovado ainda em 2020, na próxima prova da OAB, tá bom? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês nesse primeiro vídeo da série da OAB, o guia completo, o primeiro passo. Nos próximos vídeos eu quero falar sobre os principais erros de quem estuda para a OAB, tá? Então, fique atento aos próximos conteúdos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, está estudando para a OAB ou conhece alguém que está nessa fase, indique esse vídeo, passa para frente, me ajuda a divulgar isso aqui, tá? E me estimula, porque isso vai me estimular a fazer mais e melhores vídeos para você aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, boa sorte para você nos seus estudos e até a próxima!